Eu queria, senador Cidinho, senador Batalha, dizer que eu estava ontem em Santa Catarina, quando uma caravana liderada pelo ex-presidente da República foi a duas cidades históricas do meu estado, Bagé e Santana do Livramento. Os produtores rurais, liderados pelo seu líder do Sindicato Rural, a Associação Rural de Bagé, Rodrigo Molha, rebateu e encaminhou ao Ministério Público uma petição para evitar que um prédio público, que é um prédio pertencente à sociedade, não a um partido político, fosse usado como palanque eleitoral de um pretendente à disputa à presidência da República. E a manifestação que tomou conta das redes sociais fez com que os bagéenses tivessem honrado a tradição gaúcha pelo ato democrático e político. E a manifestação que ocorreu lá foi uma demonstração de que a sociedade, de todos os níveis sociais, fossem produtores rurais, grandes, médios, grandes, assentados, estavam juntos, do mesmo lado. Trabalhadores, até desempregados, estavam do mesmo lado. O que talvez tenha provocado maior ira do ex-presidente, imaginando que o seu partido seja dono da pobreza no Brasil. Não aceita que ninguém mais, além do seu partido, fale em nome dos trabalhadores. Mas foi precisamente lá, nessa missão, que o líder da esquerda uruguaia, o ex-presidente Mujica, do alto da sua autenticidade, da sua coerência, da sua humildade, que morava no seu pequeno sítio, que dirigia o seu pequeno Fusca e que aquela forma de ser encantou o mundo como o homem do ano de muitas publicações internacionais e disse a ele: um partido precisa lutar pelo seu fortalecimento e não pode pertencer apenas a uma figura notável e emblemática. E a demonstração, para defender os pobres, você precisa ser e demonstrar que você está do lado dos pobres. E não ser um rico falando em nome dos pobres. E viver como rico e não falar como se fosse um pobre defendendo os pobres. Então, eu não diria lição, mas essa advertência feita por Mujica, lá em Santana do Livramento, onde as duas bandeiras, a do Uruguai e a do Brasil, estão entrelaçadas numa amizade histórica, foi que a manifestação calou mais forte e talvez o ex-presidente tenha aprendido a lição daquele homem que tem, sim, autoridade moral para dizer que para defender os pobres você tem que viver com pobre, como simplicidade, assim como o Papa Francisco prega na sua igreja com tanta ostentação, às vezes, templos muito ricos, mas ele prega e vive a honestidade, a simplicidade, porque é assim que você pode falar pelos pobres. Então, o que Bagé viveu e que o Brasil acompanhou, elogiando a iniciativa e de uma maneira pacífica e ordeira e democrática. E também destacar o papel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a nossa Força Militar, que é a Polícia Militar do nosso Estado, que também zelosamente fez com que os grupos que são aliados de Lula lá estivessem lado a lado, sem nenhum incidente grave que pudesse. Apenas mostraram que ele não pôde cumprir, teve que se ajustar à sua agenda, porque não pôde fazer o roteiro que pretendia lá na cidade de Bagé, que nós gaúchos temos orgulho de ser. E não precisa nem repetir o que disse o José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, naquele encontro que esteve com o ex-presidente. É bom que as lições dele sejam entendidas. A declaração do presidente, mais uma vez, desconhece o direito também dos pobres, dos trabalhadores, de terem um pensamento diferente do seu. Disse ele, abre aspas, confesso que saio triste daqui, porque não vi empresário ofendendo a gente. O que vi aqui foi pobre trabalhador que às vezes estão até desempregados ganhando alguma coisa para ofender a gente. Não faça pouco caso, não. Não faça pouco caso, presidente Lula, dos pobres de Bagé.
os pobres de Bagé, se fizeram isso, fizeram com dignidade, fizeram espontaneamente, não foram alugados, não se venderam por um sanduíche de mortadela, não foram vendidos por nada, eles foram lá porque não precisavam ter um ônibus para chegar para fazer essa manifestação. Então, não subestime os pobres e os trabalhadores daquela cidade. Aliás, a manifestação feita ontem traz à tona o que nós estamos vivendo em relação ao cenário político, caro presidente dessa sessão, o senador Dário Berger. E o Supremo Tribunal Federal está exatamente por examinar uma questão muito adequada à questão da Lava Jato, que trata da prisão em segunda instância. Uma matéria que está dividindo a opinião dos próprios magistrados. Uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, na análise de um caso que pode ter alguma analogia de um réu que pretendia não ser preso antes da finalização do julgamento, praticamente faz um balizamento para dizer que aquilo que o juiz Sérgio Moro defende está sendo preservado até este momento, mesmo que haja algum movimento dentro da Suprema Corte em direção contrária. Esperemos que o juízo prevaleça sobre isso, porque a Operação Lava Jato, que completou essa semana 4 anos, é um divisor de águas na justiça brasileira. É um divisor de águas em relação a estabelecer que a lei é igual para todos, doa a quem doer. E é disso que nós não podemos nos apartar. Aliás, há menos de um ano, o presidente Temer ouviu desaforos quando fez uma visita oficial à Noruega, da senhora Erna Solberg, primeira-ministra norueguesa. E lá ela fez uma exortação, falando muito da necessidade de garantir o combate duro à corrupção, fazendo insinuações, não só sobre esse aspecto da corrupção, mas também sobre a questão ambiental. Agora, veja só, eu acabo de sair de uma assembleia de debates com parlamentares, com magistrados, com o Ministério Público, com representantes estrangeiros do Fórum Mundial da Água que se realiza aqui em Brasília. Bom que foi em Brasília, porque recentemente Brasília enfrentou o dilema do racionamento de água. E esse é um tema que tem que estar todo dia na nossa agenda, a questão da água. Teve em São Paulo, no Sistema Cantareira, agora tem em Brasília, e agora tem em Bagé, no meu estado, a mesma Bagé que fez aquela manifestação ontem em relação à presença de Lula, que foi hostilizado lá por esses manifestantes. A mesma Bagé, Ulha Negra, Candiota, Cristal, enfrentam uma seca histórica. Mais de 70 anos não se vê uma seca tão grave e tão aguda quanto essa. Então, a questão da água nós precisamos, o meio ambiente. Mas, ironicamente, senador, ironicamente, aquela primeira-ministra devia ela olhar para os brasileiros e para o governo do Brasil, que ela hostilizou em visita oficial, eu teria dito, esta visita está encerrada, viraria as costas e daria a resposta adequada. Pois seria a hora agora de esta senhora, Erna Solberg, pedir desculpas porque a empresa norueguesa que está fazendo explorações lá no Pará, a empresa norueguesa Norsk Hydro, ela reconheceu que tinha um vazamento clandestino de dejetos de alumínio junto à foz do rio Pará. E o que ela disse? E o que o Greenpeace, que é defensor da questão ambiental, diz? É um ensurdecedor silêncio, senador Dário Berger. Um silêncio ensurdecedor. Nenhuma palavra, nenhum pedido de desculpas às populações ribeirinhas do Rio Pará, à sociedade do Pará, ao brasileiro que está preservando a Amazônia. E o Brasil usa apenas menos de 10% da área que tem para produzir comida para o mundo inteiro e para o nosso país. Então, nós estamos ouvindo desaforo e temos que reagir na mesma altura, assim como fez o povo de Bagé, assim como deveríamos fazer em relação a essa empresa da Noruega, cuja primeira-ministra, Erna Solberg, passou um pito ao presidente da República e, para mim, agora é de ela ter pedido desculpas ao crime ambiental cometido por uma empresa estatal norueguesa. Não dá-se para fazer silêncio sobre essas questões, senador Dário Berger. Não importa, é preciso ter clareza, é preciso ter coerência. Para mim, a corrupção é tão grave quanto um crime ambiental desse tamanho e dessa dimensão. Da mesma forma que o que aconteceu em Mariana,
um acidente trágico, ambientalmente terrível, e o Greenpeace não disse uma palavra para defender. Por quê? Porque as empresas estrangeiras são as financiadoras dessa ONG internacional. E nós temos que ouvir calado, porque quando eu pedi à Comissão de Relações Exteriores que indagasse quais foram as causas da morte de uma pesquisadora sueca que caiu num hidroavião que pertencia ao Greenpeace, lá no Rio Amazonas, nenhuma resposta, nem do Ministério do Meio Ambiente, nem do Ministério de Relações Exteriores, de ninguém do governo. Eu acho que nós não temos uma atitude da soberania que nós temos que representar no nosso país. E estamos engolindo o desaforo de quem quer que seja. Eu acho que chegou a hora de dar um basta, de pôr essas verdades à tona, de não se preocupar com o politicamente correto, seja quem for, porque é incrível, inacreditável que o Greenpeace não tenha dado uma palavra sobre o acidente lá do Rio Pará ou o acidente de Mariana. Com muita satisfação, concedo a parte ao senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, muito obrigado. E digo de coração como é bom o Senado Federal ter alguém da envergadura de Vossa Excelência, ter alguém da coragem de Vossa Excelência. Eu vinha agora do Fórum Mundial da Água e vinha ouvindo no carro e pedi para que o meu motorista acelerasse, porque eu queria fazer essa parte a Vossa Excelência. O Brasil precisa de pessoas que falem, pessoas que o representem. O Brasil precisa de advogados, de representantes que defendam os seus interesses e que defendam com altivez, com independência e com coragem. E Vossa Excelência tem essa coragem de ser essa voz aqui que ecoa, independente de serem ONGs famosas, de serem outros dirigentes de outros estados, Vossa Excelência se mantém aqui impassível em defesa do Brasil. E eu digo isso porque, independente de Vossa Excelência ser do Rio Grande do Sul, quando Vossa Excelência faz esse pronunciamento, Vossa Excelência está defendendo as pessoas do meu estado, lá de Coniza, lá de Porto Alegre do Norte, lá de Santa Terezinha, de Vila Rica. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Porque, nesse momento, meu estado padece, muitas vezes, por causa desses religiosos que querem bater foto, fazer discurso bonito lá nos seus países e mandam suas empresas vir fazer o nosso país aqui de quintal. E Vossa Excelência se insurge contra isso. É essas mesmas pessoas que vêm explorar nosso país e, ao mesmo tempo, manietar o nosso desenvolvimento. Então, senadora Ana Amélia, congratulo e lhe parabenizo, porque Vossa Excelência, com certeza, vai ser uma das vozes que vai ajudar a desaparelhar os nossos órgãos, a fazer com que pessoas que enxergam dessa mesma forma, por essa ótica de defesa do Brasil, e que vai tornar os nossos estados independentes. Porque pessoas como essa que nessa norueguesa que falou lá, senadora Amélia, não é um discurso isolado, não. Infelizmente, nós hoje, boa parte da nossa legislação não sai daqui do Congresso, não sai daqui do Senado nem da Câmara, sai da influência dessas pessoas e sai daqui das portarias e das resoluções dos órgãos, sai da infralegislação. O Senado e a Câmara não legislam nessas questões e por isso que eu lhe parabenizo. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Obrigado, senador Medeiros. Quero que a parte seja incluído ao meu pronunciamento, senador Dário Berger. Quero só fazer veja só a ironia, até o doutor Bandeira, que é um especialista em relações internacionais. Olha o que disse a dona Erna Solberg, a primeira-ministra da Noruega, naquela visita do presidente Temer. Além de cobrar soluções sobre corrupção, Solberg, a primeira-ministra, que agora deve estar engolindo seco, deixou claro que está preocupada com o desmatamento no Brasil, e com as forças que querem reduzir a proteção ambiental aqui. Ela confirmou que, diante da situação, haverá um corte do envio de dinheiro de Oslo ao Fundo da Amazônia, no valor de quase 200 milhões de reais. Haverá um pagamento menor em 2017, disse ela, porque a visita foi o ano passado, há 9 meses decorrente. Ora, talvez esses 200 milhões de reais não cubram o prejuízo provocado pela empresa estatal norueguesa neste vazamento clandestino de dejetos minerais que poluíram e que mataram parte do Rio Pará. Esses 200 milhões de reais não pagam isso, senador.
E se nós não tivermos coragem de defender este país de bandeira verde e amarela, de Rui Barbosa a esta casa, sinceramente, acho que não temos direito de dizermos: eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Eu, como gaúcha, que sou de um estado que defendeu a fronteira, que se transformou território nacional por defender a integridade nacional, também fez uma revolução que diz separatista, a Revolução Farroupilha. Mas eu entendo que acima dos valores está a defesa da nossa soberania, que constantemente é ameaçada por pessoas como uma líder de um país que eu respeito muito. Eu conheço a Noruega. Eu respeito muito o país, respeito a população norueguesa, mas não admito que uma líder política em campanha eleitoral venha passar um pito e não tenha dito uma palavra, um pedido de desculpas sobre o que fez essa empresa lá no Rio Pará. Quero dizer também, senador Medeiros, senadores que estão me acompanhando aqui. Eu estive lá na fronteira da Venezuela, do Brasil com a Venezuela, na chamada região da cabeça do cachorro, porque o mapa do Brasil lá faz exatamente um contorno de uma cabeça de cachorro. Maturacá, um batalhão perdido no meio daquela selva. E lá tem um grupo, 28 etnias naquela região, a região do senador Eduardo Braga. Maturacá. Lá tem líderes indígenas falando holandês, senador Dário Berger. Holandês. Convidados que são das ONGs holandesas, religiosas ou civis, ou de qualquer natureza ideológica, para ir para a Noruega, lá para a Holanda, para os Países Baixos. E ninguém enxerga. A CIMI patrocina, e se qualquer coisa aconteça, lá o Exército Brasileiro não pode melhorar uma estradinha que vai facilitar a vida dos indígenas. 28 etnias diferentes naquela região, senador Eduardo Braga. E é um descaso total com os indígenas que ali vivem, porque o único hospital que tem lá é mantido pelas Forças Armadas com pouco recurso. Senadora, Vossa Excelência me permite uma parte? Com grande prazer, senador. Só para ter desse hospital que tem lá da guarnição militar. 99% dos atendimentos são indígenas, senador Eduardo Braga. O senhor conhece melhor do que eu. Eu tive a oportunidade de conhecer aquela região e ver uma realidade que nós, brasileiros, precisamos acompanhar mais de perto. Embora seja senadora do Rio Grande do Sul, também com muitos problemas, como a seca da metade sul, mas ver aquilo foi uma grande lição para ver o trabalho que as Forças Armadas fazem, sejam eles das 3 armas, mas é uma coisa exemplar. E não conseguem melhorar uma estradinha para que as pessoas, aqueles pequenos agricultores, mesmo os indígenas, levem a sua produção da exploração extrativista de lá, de frutas para vender naquela feirinha de São Gabriel da Cachoeira. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Eduardo Braga. Eu primeiro quero cumprimentar a nossa senadora, porque Vossa Excelência comprova de que é senadora do Brasil a fazer um depoimento e um discurso emocionado sobre uma região do meu estado que é absolutamente abandonada. Lamentavelmente. Mas não pelos estrangeiros. Não pelos estrangeiros. Vossa Excelência disse muito bem a questão não só de falar o idioma estrangeiro, mas outro fenômeno que comprova o que Vossa Excelência vem dizer ao Brasil é de que muitos índios são índios de olhos azuis, olhos verdes, o que mostra a miscigenação com povos estrangeiros. Agora, Maturacá, Camanaus, aquela região da cabeça do cachorro, do Calha Norte, que nós temos recursos específicos para tal. Portanto, não é falta de recurso, é falta de uma decisão política sobre uma questão chamada licença ambiental, que muitas vezes, por razões corporativistas ou pelo ideologismo corporativista existente em alguns órgãos, ignoram de que aqueles brasileiros que estão em regiões absolutamente isoladas, a diferença entre fazer essa pequena estrada e não fazer significa isolá-los de uma forma quase que intransponível.
A questão da saúde que Vossa Excelência colocou é gravíssima. Vossa Excelência fala do posto de saúde do Hospital de Maturacá, de Auretê, de Camanaus. Eu falo do hospital de São Gabriel da Cachoeira, que também é um hospital militar, basicamente, para atender povo indígena e militares, e que tem muitas carências. Muitas carências. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência só engrandece a tribuna do Senado como gaúcha que é, representante do povo gaúcho, mas que, neste dia, fala em nome dos brasileiros, em defesa de um povo brasileiro, que eu costumo dizer que ser brasileiros naquela região é ser brasileiro por duas vezes. É verdade. Porque não é fácil ser brasileiro nas regiões isoladas da Amazônia. Portanto, para cumprimentar Vossa Excelência e reafirmar o que Vossa Excelência acaba de trazer ao Senado da República e ao povo brasileiro. Eu agradeço muito, senador, as palavras, a generosidade também, por ter entendido uma espécie de desabafo que eu fiz aqui sobre essa atitude dessa primeira-ministra norueguesa e do que foi feito lá. Dizer mais ainda que, por acreditar no papel das Forças Armadas, acho que as próprias instituições que lidam com o meio ambiente, mas o Poder Judiciário e a Suprema Corte também deve, porque algumas decisões são tomadas lá sem conhecimento da realidade. E isso é lamentável. Esse Brasil precisa ser conhecido antes de uma decisão que vai afetar dramaticamente. Foi o caso da definição da reserva indígena Raposa Serra do Sol. E que Aldo Rebelo fez um primoroso livro, uma obra sobre essa matéria, e eu cito Aldo Rebelo porque é uma pessoa insuspeita para falar. Então, jamais abriria mão eu de defender o direito da demarcação de áreas indígenas para os povos indígenas. Eu jamais faria isso. Mas isso precisa ser feito dentro de uma racionalidade, de um princípio jurídico, constitucional, legal, para evitar que seja apenas e tão somente influenciado por um aspecto ideológico e não um aspecto técnico dentro da lei, dentro da Constituição brasileira. Então, eu tenho a clareza de falar sobre essas questões e dizer que eu represento isso. Eu queria ouvir a parte do senador, me permite, o presidente Dário Berger me fez um pedido de a parte. Eu estou terminando para Vossa Excelência começar a ordem do dia. Senadora, a Vossa Excelência está muito inspirada e um belo discurso. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. A Vossa Excelência não é só uma senadora do Rio Grande do Sul. A Vossa Excelência é uma senadora do Brasil, do meu estado, do meu Maranhão, e eu me sinto uma emoção muito grande de ver o discurso da Vossa Excelência. A capacidade que a Vossa Excelência tem está muito inspirada nesta tarde tão maravilhosa. Eu quero parabenizar o discurso da Vossa Excelência pela defesa do povo brasileiro. Parabéns pelo seu discurso, um belo discurso. Muito obrigada, pastor Del. É uma alegria que o senhor do Maranhão, que eu conheço também, conheço São Luís, e muitos gaúchos estão no sul do Maranhão, produzindo arroz, aproveitando os braços abertos que os maranhenses deram aos meus conterrâneos gaúchos. Então, é uma alegria muito grande poder andar por esse Brasil, ver o que está sendo feito em várias regiões, ver o que lá em Ilhéus, do senador Otto Alencar, faz em relação à nossa questão relacionada ao cacau do Pará, que produz, a Rondônia, que produz. Então, eu estou muito feliz com a parte do senador Zé Medeiros, especialmente o senador Eduardo Braga, que são do estado do Amazonas e conhecem muito bem essas questões. Então, agradeço ao senador Dário Berger pela aquiescência do tempo e pela participação a este debate modesto que eu faço, aproveitando o Fórum Mundial da Água, que o nosso senador honorário, doutor Bandeira, estava lá assistindo, eu estava lá também, assisti os discursos, mas penso que a gente precisa também, uma hora, colocar os pingos nos is, como se diz lá na minha terra, Lagoa Vermelha. Muito obrigado.